Eu sou o presbítero Roberto e estamos começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como eu já havia comentado nos programas anteriores, que nós teríamos novamente conosco o nosso convidado, presbítero Jobel, que já apresentou outros programas conosco e ele está voltando novamente, nos auxiliando aqui. Mas antes de começar a dar continuidade ao livro do Atos dos Apóstolos, eu peço a vocês que possam nos acompanhar, não somente nessa televisiva, mas também em nossas redes sociais. Já está aparecendo para vocês aí. Fique com a vinheta e eu já volto. Nos programas anteriores, nós falamos a partir do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos até o capítulo 10, onde o apóstolo Mateus, ele escreve e fala sobre várias passagens. E agora nós estamos aqui em uma delas, onde fala a partir do capítulo 11, onde o título na minha Bíblia, como eu sempre digo, eu uso uma Bíblia de estudo do Almeida Ferreira. Estou me baseando em cima deste estudo e mais algumas pesquisas que nós fazemos de alguns livros que não irei citar neste momento. Mas estarei lendo uma parte, o presbítero Jobel, na oportunidade dele, estará fazendo a mesma coisa, e nós iremos explicar e debater aos poucos aqui nesse estudo, para que vocês possam ter um compreendimento melhor. Neste primeiro bloco, começaremos pelo capítulo 11, no versículo 1. O título da minha Bíblia diz assim: Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Então nós já vemos no título que Pedro, ele provavelmente tenha sido cobrado por várias pessoas dentro do seu ministério, por alguns amigos, por saduceus, por fariseus e por outras pessoas, não somente da igreja, mas de todos os lugares por onde ele andava, os motivos que o levaram a batizar Cornélio. Então vamos falar sobre Cornélio, falar quem foi Cornélio, os motivos que levou Pedro a efetuar o batismo nele. Começando pelo número 1, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões circuncisosos e comeste com ele. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu pela segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse:
João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então vamos dar uma pequena parada aqui no versículo 18 para podermos compreender quem era Cornélio e qual o motivo da cobrança, onde ele foi batizado por Pedro. Presbítero Jobel, nós vemos aqui que algumas pessoas não conseguiram entender e compreender por que o gentil Cornélio foi batizado, qual foi os motivos que o levaram. E esta palavra, nós sabemos, nós que somos pregadores da palavra, que estamos sempre levando as boas novas a algumas pessoas, nós vemos muita gente que a utiliza nessa parte aqui da visão de Pedro, onde Deus coloca um lençol com um alimento. E esse alimento e esta visão é que faz com que Pedro, ele vá até os gentios e os batiza, levando ali não somente o batismo do Espírito Santo, mas também, com certeza, pode ter levados, conduzido eles, devido a estarem na cidade de Jope, numa proximidade de algum rio, de algum lago, e os batizando nas águas. Mas algumas pessoas, porque a palavra já começa falando, que ouviram os apóstolos e os irmãos, que quando Pedro estava na Judéia, eles começaram a perguntar a Pedro por que ele os levou a Cornélio e as outras pessoas, que a palavra diz em 12 pessoas, que são 6 grupos de 2, que estavam ali, e os batizou. Eles começam a perguntar, achando que somente os judeus, somente aqueles que estavam ali como se julgassem que eles fossem escolhidos por Deus, somente eles para serem batizados, que outras pessoas não podiam e não tinham direito de o batismo. E isso nós vemos que acontece ainda no tempo de hoje, que algumas pessoas se acham, você que está aí nos assistindo no dia de hoje, que a pessoa se acha que somente ele pode louvar, somente ele pode levar a palavra, somente ele pode ser líder. E isso nós vemos que acontece muitas vezes até uma divisão dentro da igreja por intermédio dessa situação. E eu vou passar o microfone aqui para o presbítero Jobel para ele deixar o comentário sobre essa parte aqui para vocês também. Olá a todos, eu sou o presbítero Jobel e hoje a gente está aqui participando desse programa. Estamos novamente com essa programação e eu creio que será uma bênção de Deus muito grande para todos nós. Pois é, presbítero Roberto, houve aqui uma questão muito forte entre os judeus no tempo dos apóstolos. Nós sabemos que quando Jesus Cristo ele morreu, Jesus Cristo ele foi crucificado na cruz do Calvário e depois foi sepultado, ressuscitou, passou ali alguns dias aparecendo a várias pessoas, e Jesus ele deixou ali uma promessa aos discípulos, a todos, que permanecessem em Jerusalém, orando, buscando a Deus, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. E isso aconteceu, desde lá da partir de Atos capítulo 2, nós vemos toda esta história. E foi um grande mover do Espírito Santo de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo do Senhor, e aí, a partir daí, então, os apóstolos de Cristo, os discípulos do Senhor, continuaram, a grande obra da evangelização de Deus, que era o plano de Deus, anunciar o evangelho do Senhor em todos os lugares, E à medida que os discípulos iam anunciando, pregando, ensinando, muitas almas iam se convertendo a Cristo, aceitando o evangelho de Jesus. E nessa, presbítero Roberto, então, muitas pessoas de outras nações, também
como aqui o caso de Cornélio, que era de Cesareia, né? Que ele não era um judeu, ele era um gentil, né? Quando a Bíblia fala de gentios, eram pessoas que não eram judeus, né? E o evangelho foi anunciado e pessoas de outras nações também foram aceitando o evangelho. E aí começou, né? Levantou-se essa questão entre os judeus, né, entre os discípulos, até mesmo entre os discípulos de Cristo, né? Que não poderia fazer parte, porque não era judeu, porque tinha que circuncidar-se, e toda essa história, né? Mas a palavra de Deus diz que a graça de Deus, né, tem se manifestado, trazendo salvação a todas as pessoas, a todos os homens, né, que quer dizer a todas as pessoas, né, que está lá em Tito capítulo 2, né? Então o plano de Deus é salvar a todos, não somente os gentios, não somente os judeus, mas os gentios, todas as pessoas que não são judeus. E hoje é a mesma forma, né? E às vezes, como o presbítero falou, muitas pessoas às vezes querem selecionar as pessoas para fazer parte do rebanho de Cristo, né? E nós vemos que essa questão sempre houve desde o tempo de Jesus Cristo, né? E o inimigo, ele tem se levantado, ele aproveita-se desta oportunidade para trazer a divisão, para que as pessoas não se acheguem ao evangelho de Cristo, né? Procurando divisão, selecionar, mas a palavra, a mensagem do Senhor, o plano de Deus é para todas as pessoas, é para todos, né? Então Jesus Cristo, ele deixou a ordem: idem, anunciai, pregai, fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a mensagem de Cristo que Jesus deixou aos discípulos para que continuasse a obra. E essa obra está sendo feita até os dias de hoje, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação a todas as pessoas, independente da raça, independente se é rico, se é pobre, né? O plano de Deus, o plano de salvação do Senhor é para todas as pessoas, não importa quem são as pessoas, o que importa é que a palavra de Deus seja anunciada, seja pregada e que as pessoas venham conhecer a Cristo, recebam a Cristo em sua vida e sejam salvos, porque o plano de Deus é de salvar. Jesus Cristo, ele deu a sua vida por todos, não somente para uma parte de pessoas, mas para todas as pessoas. Então a oportunidade é para todos, por mais que se levante algumas questões no meio do povo de Deus, mas a oportunidade é para todos, a oportunidade que Deus deixou é para todos, né? É verdade, todos têm a oportunidade. E no capítulo 15, ele diz assim, presbítero Jobel: após Pedro ter aquela visão, onde Deus coloca sobre o lençol os alimentos, que na mente dele, ele ainda estava indo pela lei mosaica, que aqueles alimentos eram alimentos que ele não deveria consumir. E Deus comenta com ele e fala: Pedro, você não está vendo que esses alimentos fui eu quem enviei para você? Não são alimentos impuros, são alimentos consagrados, então você pode consumi-los. E aí ele começa a compreender que a palavra ela não estava ali somente àqueles que eram judeus, mas sim a todos. Por este motivo ele vai até Cornélio e a família dele. Ele vai até a família de Cornélio, ele traz a palavra ali aos gentios e os apóstolos não conseguem entender e compreender. E no capítulo 15, ele diz assim: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Quando Pedro cita esta passagem, e ela é escrita, ele lembra de quando eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas, que o falar em línguas é um dos aspectos que faz com que você consiga compreender e entender
que a pessoa que está falando em língua estranha, ela foi batizada no Espírito Santo. E é essa um cartão de identificação. E ele completa aqui: e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então ele já vai lá atrás falando sobre o que Jesus Cristo havia lembrado a eles. Porque quando todos eles passaram por João Batista no Rio Jordão, e ali no Rio Jordão ele batizava com água, o próprio João deixou bem claro: eu batizo vocês com água, mas virá um depois de mim que irá lhes batizar com o Espírito Santo. E isso é o que está acontecendo até no dia de hoje, porque nós que somos cristãos, nós que operamos ali o ID do Senhor, levando as pessoas a ser batizadas nas águas, quantas vezes nós vemos que uma pessoa que começa a ter uma vida nova e desce as águas e é batizada, a partir da inserção ela já sai falando em línguas. E ali nós vemos que o batismo do Espírito Santo agiu na vida daquela pessoa no instante do batismo das águas, numa vida nova. E ele completa: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Quando ele diz resistir a Deus, ele já fala citando que Deus havia lhe imposto que ele fosse até os gentios, que ele fosse até Cornélio e sua família para batizá-los, para fazer com que eles também pudessem ter o direito da salvação. É muito bonito essa passagem. É muito bonito essa passagem. Então nós estamos vendo aqui, já nesse primeiro bloco que nós estamos aqui, que ele já fala sobre essa questão da visão de Pedro, já fala os motivos que o levou a batizar Cornélio e sua família, levando a eles a salvação, que muitas vezes nem todas as famílias são batizadas e aceitam Jesus. Muitas vezes acontece de uma pessoa aceitar e as outras não. Então isso acontece de uma pessoa estar na igreja, ser um cristão, ser batizado nas águas e os outros não acompanharem. Mas tudo isso não quer dizer que aquela pessoa ali que foi batizada nas águas vai perder a sua salvação. Ela vai estar reforçada na armadura de Deus para auxiliar que os seus parentes possam ver nele um exemplo e também aceitarem o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos terminando aqui nosso primeiro bloco, presbítero Jobel. E daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade aqui no capítulo 11, na última parte do capítulo 11, onde o título diz que o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia, onde continua aqui falando sobre os gentios. Mas fiquem vocês aí com os nossos cooperadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura. Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Estamos de volta no segundo bloco do programa, a gente continuidade. Continuando aqui no Atos, capítulo 11, a partir agora do versículo 19. Então diz assim a palavra do Senhor: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu
por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar a Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme os que pudessem, socorro aos irmãos que haviam na Judéia, os que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciões, por mão de Barnabé e de Saulo. Então nós vemos aqui a continuidade, da missão do Evangelho de Cristo, que continuou sendo anunciada também agora em Antioquia, a palavra de Deus que começou em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, conforme a Bíblia diz nos capítulos anteriores, até os confins da terra, E o Evangelho continua sendo pregado. Nós sabemos, Presbítero Roberto, que ainda há países, que o Evangelho de Cristo ainda não chegou, mas o plano de Deus continua ativo, Deus continua levantando pessoas, capacitando para continuar esta grande obra, E foi a mesma coisa que Antioquia, E como assim outras, que ali em Jerusalém, em outras cidades, estavam um grande número de pessoas aderindo ao Evangelho de Cristo. Também em Antioquia houve uma grande conversão de pessoas, conforme diz aqui no versículo 21, E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Um grande número, muitas pessoas. E nós sabemos que a palavra de Deus diz aqui, as pessoas que iam se convertendo, grande número, aumentando, multiplicando a cada dia, Porque quando Deus ele impulsiona, ninguém pode parar. Então, independente do que possa se levantar contra a obra do Senhor, a obra de Deus ela vai continuar de qualquer maneira, porque é o objetivo de Deus. Se em algum momento a obra parar, Deus levanta em outro local novamente e o Evangelho continua sendo semeado da mesma maneira, conforme diz aqui. Mesmo em alguns momentos, ele ali não anunciando a ninguém, somente aos judeus, mas mesmo assim a fama, a notícia continuava correndo por toda parte, e todas as pessoas, começavam a falar, e aí os governantes, das cidades, então, começavam a mandar prender, a perseguir os cristãos, e era desta maneira que estava acontecendo. Aqui diz no versículo 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, que foram enviado Barnabé, depois a Saulo, e somando aí na obra também, na evangelização. E aqui a Bíblia diz que Antioquia, formou uma igreja, um grande número de pessoas que congregaram-se ali, E aqui diz,
partiu Barnabé para Tarso a buscar, achando, enviou também para Antioquia, né? O Evangelho de Cristo, ele continua sendo anunciado por todo mundo. Neste momento, nós estamos aqui falando desta mensagem. Em todo mundo, esta mensagem está sendo pregada, né? E Deus deu até alguns livramentos de fome naqueles dias. Aqui a Bíblia diz, né? Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, que era Ágabo, dava a entender que havia uma grande fome em todo o mundo. E aí os irmãos, então, começaram a se ajudar para que nenhum ali perecesse ou passasse alguma necessidade. Então, cada um ali ajudando um ao outro, né? E Deus, né, ele trabalha de uma forma maravilhosa através do seu Espírito, né? Que Deus, ele prevê, ele dá a provisão, ele dá o suporte, a perseguição, a fome, a questão, né, também ali que houve, que o evangelho era somente para os judeus. Nós vemos 3 questões aqui que foram levantadas no começo, né? Quando os discípulos receberam, né, a porção do Espírito Santo para continuar esta missão, nós encontramos aqui pelo menos 3 questões, né, que era essa questão, né, que a gente falou no primeiro bloco, né, que somente os judeus que deveriam ser aceitos no Evangelho. Também houve, né, uma grande confusão por causa disso. Também a fome tentou parar a obra do Senhor, mas os irmãos se uniram, um ajudou o outro. E também a perseguição. Muitos eram presos, eram condenados, eram até mortos. Nós vemos ali Herodes, que perseguia os cristãos também, mandava falar no próximo bloco. Então, Deus, ele tem o seu plano e ele vai estar levantando um ao outro para fazer esta obra, assim como houve em Antioquia. Por mais que se levantasse ali coisas para impedir a obra do Senhor, perseguição, fome, a obra de Deus, ela não parou, ela cresceu, aumentava cada dia mais. Até pessoas que não são da linhagem judaica estão também falando em novas línguas, estão se convertendo, e é maravilhoso o mover do poder de Deus, né? Foi tremendo nesse tempo, e nosso tempo também não é diferente. Basta a gente dar o lugar, porque o Espírito Santo de Deus é que move dentro de nós, é Ele que nos impulsiona a crer, é Ele que nos leva a conhecer a vontade do Senhor. E Deus, ele tem um plano lindo, maravilhoso para todos nós, né? Prosseguida, seja por A ou por B, Deus sempre vai levantar alguém para fazer a sua obra, né, presbítero? É verdade. Essa questão que o presbítero Jobel levantou, que Deus sempre irá levantar pessoas para fazer a obra de Deus na visão missionária, ela é muito bem citada aqui nessa segunda parte do capítulo 11, porque o que havia acontecido aqui foi algo que mexeu muito com aqueles que levavam a palavra naquela época. Porque nós vemos que já no início da palavra, eles começam a falar sobre Estevão quando foi apedrejado. E isso fez com que vários daqueles que levavam a palavra de Deus ficassem receosos de ir a alguns lugares. Então eles evitam de ir até determinadas cidades. Mas mesmo esses deixando de ir, querendo levar a palavra somente para judeus, outros que estavam ali, outros discípulos, resolvem prosseguir e vão para aquelas cidades que têm gentios e precisa ser levada a palavra. E eles começam ali a fazer o ide de Deus, começam a falar de Jesus. Eles não deixam de fazer. E nós vemos que nesta passagem é onde nós temos a primeira vez que esses que são os discípulos de Deus são identificados como cristãos. É a primeira vez
que cita a palavra, você é cristão, você faz a palavra de Deus. E eles começam a ser reconhecidos como cristão. E o presbítero Jobel deixou ressaltado aqui, bem claro, da cidade onde eles estavam com Barnabé, que ele, percebendo que havia necessidade, porque pois Barnabé, ele foi uma pessoa que esteve ao lado de Saulo, depois que ele se tornou Paulo, por muito tempo. Os dois viraram uma dupla, né? Barnabé e Paulo, uma dupla para levar a palavra. E eles foram seguindo por cidade ali, por lugares, e quando eles estão ali na Antioquia, Ágapo recebe uma visão do Espírito Santo, deixando ele avisado que durante aquele ano que eles estavam ali, porque a palavra deixa bem claro, tanto Barnabé como Paulo ficaram durante um ano em Antioquia pregando a palavra, porque eles viam que havia necessidade de ficar mais tempo ali fazendo essa obra missionária. Mas nesse interim, Ágapo tem uma visão onde irá faltar o alimento, irá faltar ali as questões para que as pessoas possam se alimentar. E aí que começa uma das primeiras obras missionárias de Paulo e Barnabé, para fazer com que aqueles que tivessem menos condições de ter alimento pudessem ser auxiliados, principalmente os mais velhos, que são os anciões. Então eles vão fazer ali, tanto Paulo como Barnabé, vão começar a procurar, pelo conhecimento que eles têm, e as pessoas que já receberam a palavra, já aceitaram ali, foram batizadas com o Espírito Santo, pudessem auxiliar os mais pobres, as pessoas que tinham menos condições, para que eles não passassem fome, não tivessem a necessidade de ficar ali passando de forma alguma uma peleja por falta de alimento. E esses discípulos começam ali, conforme a visão que Ágabo teve, a fazer ali, provavelmente, vão de casa em casa, vão conversando com aqueles que têm uma condição melhor, vão fazendo ali um pequeno estoque para fazer uma divisão por igual em cada casa, em cada família. E nós vemos o trabalhar de Deus nesse instante, com a sua preocupação com os anciões, com as viúvas, com as crianças, para que essas pessoas não possam perecer por falta de alimento. Então nós vemos que tudo isso, há necessidade de trazer um socorro, até nos dias de hoje, onde nós temos nossos trabalhos missionários dentro da igreja, presbítero Jobel, onde nós ajudamos e auxiliamos as pessoas que, mesmo não sendo do nosso ministério, nos procuram. Porque não é somente as pessoas que estão na igreja que muitas vezes passam por dificuldade, porque passa. Tem muita gente dentro da igreja que muitas vezes nos procura, que estão conosco há um bom tempo congregando, mas precisam, por um ou outra vez, de um auxílio de alguma coisa. Seja um vale gás, seja uma conta de luz, um leite, porque as coisas estão num preço absurdo e sempre tem alguém que precisa de um auxílio. Então nós temos ajudado e auxiliado não somente os irmãos da igreja, mas principalmente aqueles que estão fora. Que a pessoa que está lá fora, ela sabe que se ela for em um comércio, o dono do comércio, se Deus não tocar no coração, ele não irá ajudar, porque ele depende, não estou recriminando o dono do comércio, ele depende da venda para sobreviver. Então eles procuram os ministérios mais próximos da casa deles. Mesmo não sendo congregado, aquela igreja tem a obrigação de ajudar. Presbítero Jobel, estamos chegando agora no final do nosso segundo bloco. Fique aí com os nossos colaboradores e nós já voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família.
que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 3223-1887. Também atendimento pelo celular 98445-3353. Óticas Condor. Pois bem, voltamos aqui no nosso terceiro e último bloco. Estou aqui com o presbítero Jobel, falando sobre Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, e agora vamos entrar no capítulo 12. Vamos fazer aqui esse terceiro bloco, finalizando aqui esses 2 capítulos nesse programa de hoje. O título da minha Bíblia diz, no capítulo 12, em Atos dos Apóstolos: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Então nós vamos falar de 3 situações nesse capítulo 12 aqui. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. Ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de todo o povo dos judeus esperava. Vou dar uma parada aqui para que nós possamos compreender e entender o que aconteceu nesta primeira parte aqui, até o capítulo 11, onde o rei Herodes, como o presbítero Jobel já havia falado sobre as perseguições que os apóstolos e os pregadores da palavra estavam passando. Nós falamos sobre a morte de Estevão, e Herodes, ele prende Tiago e o mata. Pois Herodes, o rei Herodes, naquele instante, ele já tinha passado uma situação com Jesus. E ele não teve de outra forma a não ver que o mesmo que aconteceu com Jesus estava acontecendo agora com seus discípulos. Aqueles que estavam seguindo o presbítero Jobel, os discípulos de Jesus, estavam incomodando da mesma forma Herodes agora. Ele via que o povo continuava fazendo a mesma coisa que fazia com Jesus.
se juntando e seguindo um homem, adorando um homem que não era ele. E isso estava incomodando. Então, na cabeça de Herodes, ele provavelmente deve ter pensado assim: antes era um tal de Jesus que estava incomodando. Ele se foi, mas deixou muitos discípulos aí. Vou ter que acabar com eles também, porque essa adoração tem que ser para mim, que sou o rei, não para eles. Então ele resolve, primeiramente, na oportunidade que ele tem, a primeira oportunidade, ele pega ali Tiago e o mata. Mata com a espada. Mas a Pedro ele não mata. A Pedro ele prende. Agora Pedro, sabendo que Herodes havia matado ali Tiago, Pedro vai preso. A palavra diz que Herodes manda 16 soldados para prendê-lo, 16 soldados para tomar conta. Quando ele está preso, 2 soldados ficam ali presos, ficam ali do lado dele, com ele preso. Fica 2 soldados ali, mais soldados do lado de fora. E isso não impede que o anjo vá até Pedro e o livra de tudo essa prisão. Os soldados não percebem o que acontece. Mas há um fato interessante aqui que eu gostaria de entrar no debate aqui com o presbítero Jobel. Presbítero Jobel, vamos se colocar você no lugar de Pedro e você está preso. Você tira o seu paletó, que é uma peça importante para você, naquela época é a capa. Você tira seu sapato, que no caso é as sandálias. Você sabe que você vai ser preso, você sabe que você pode morrer a qualquer instante, e você vai dormir sossegadamente, sabendo que pode morrer a qualquer instante. Você vai pegar no sono, vai tirar a capa e vai tirar a sandália. Quer dizer, você vai morrer descalço e sem capa, né? Então Pedro, ele não estava nem um pouquinho preocupado com o que iria acontecer com ele, porque na primeira instância ele acha que o que está acontecendo pode ser uma visão. E o anjo toca nele a primeira vez, toca a segunda, fala para ele: Pedro, se levanta, coloca a sua sandália, coloca a sua capa e vem comigo. E Pedro, bem na calma, fico imaginando, né? Pedro, que ele era estourado, né? Mas naquele instante ele bem calmo, coloca ali a capa, coloca a sandália e sai caminhando lentamente. E chegam numa porta de ferro, uma porta bem trancafiada, e eles conseguem ultrapassar essa porta ainda. Conseguem ultrapassar essa porta. E os soldados ali não conseguem compreender, não conseguem entender o que foi que aconteceu. Os soldados ficam pasmos. Eles não conseguem compreender. Agora, que pessoa em sã consciência que está ali preso, que está condenado à morte, vai descansar da forma que Pedro descansou? Vai tirar a sandália da forma que Pedro tirou? Vai tirar a capa? E não vai se preocupar com a vida dele. É só mesmo uma pessoa que tem muita fé e confia no nosso Senhor Jesus Cristo. É somente uma pessoa que tem muita fé. E é isso que nós temos tentado passar para você que está conosco acompanhando o estudo bíblico, que tem assistido não somente no dia de hoje, mas acompanhado todos os estudos que nós fazemos, para que você possa ter fé, para que você possa acreditar que no momento maior de perseguição, no momento mais difícil da sua vida, Deus irá enviar um anjo para fazer com que você possa ter salvação. Olha o que aconteceu com Pedro nesse momento. O anjo pede para ele se levantar. Fala: levanta, Pedro, levanta, vem comigo, porque Deus está contigo. Presbítero Jobel com a palavra. Pois bem, presbítero Roberto, é interessante, né? Como é que Deus ele age, né? Para que o plano dele siga avante, né? E nós vemos aqui, a Bíblia diz, né, que Pedro, né, pois era guardado na prisão, né? Na verdade, nem disse que era preso, né? Era guardado na prisão. No plano divino,
Pedro estava sendo guardado, né? Na mente dos homens, dos soldados, do rei, né? Pedro estava preso, né? Então eles pensavam, agora vamos barrar, né? Agora ninguém mais vai aceitar Jesus, nem aceitar o evangelho através dos discípulos. Agora nós paramos a obra do Senhor, né? Mas pelo contrário, né? Deus sempre terá os seus meios para que a obra prossiga, né? E aqui a Bíblia diz, né, que Pedro era guardado. Pedro foi preso, ele ficou ali, descansou. Nós vemos que aqui, nesse tempo, né, a gente entende que os discípulos que eram chamados por Cristo, né, eles tinham ciência já dessa perseguição, né? Porque eles estavam dispostos a servir a Deus, a fazer a obra do Senhor, sabendo que perseguição viria. E eles estavam dispostos a enfrentar a morte, a perseguição, tudo que viesse para tentar barrar, que eles estavam com essa missão. O mover de Deus era tão grande que impulsionava eles a estar convictos desta chamada de Deus na vida deles. Nós que pregamos o Evangelho de Cristo, nós também estamos cientes que muitas perseguições contra nós irá se levantar. Talvez não seja uma perseguição para nos matar nos tempos de hoje, mas há também uma grande perseguição contra a obra do Senhor na terra, para que a obra de Deus venha parar. O inimigo ele continua trabalhando de forma estratégica. Nós vemos que no começo do cristianismo, né, o evangelho, as pessoas foram muito perseguidas. E a gente vê no contexto desta história, até os dias de hoje, que no começo era a grande perseguição, né? Prisão, morte, perseguição. E conforme o tempo foi indo, essa perseguição foi diminuindo. E hoje nós temos a liberdade de estar numa praça, em qualquer lugar, podemos anunciar, falar de Jesus. Não chega nenhum soldado ali para nos prender, abarrar, nos impedir. Mas há uma grande perseguição também hoje, nos nossos tempos de hoje também, que tenta fazer a gente parar de anunciar as boas novas de Cristo Jesus, porque o plano do inimigo, o plano do diabo é barrar a obra do Senhor. Então, o inimigo hoje ele trabalha de formas assim de sutilezas para tentar impedir. E nós vemos que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, né? O inimigo ele aproveita desse espaço sobre o esfriamento espiritual na vida do povo de Deus, para que o povo de Deus não anuncie o Evangelho de Cristo. Nós vemos muitas coisas, muitas leis estão sendo programadas para impedir o avanço da igreja, para impedir o crescimento da obra do Senhor, pessoas com ideologias diferentes, tentando politizar o Evangelho de Cristo, fazer com que hoje, né, eu penso assim que para muita gente ser cristão é como se fosse uma cultura, né? As pessoas não são perseguidas, as pessoas hoje não são presas, mas o esfriamento causa também, nos barra, porque a pessoa às vezes está ali pensando que está servindo ao Senhor, mas ela está fria, não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o Espírito Santo do Senhor, não ora, não busca, não observa a palavra do Senhor. E isso são coisas também que vêm para nos desanimar, para fazer a gente parar, para que a gente não veja, para que a gente não abra os olhos espirituais, para a gente ver a necessidade de pessoas
que precisam do Evangelho de Cristo, pessoas que precisam ser salvas, né? O grande milagre, nós vemos que no começo aqui do cristianismo, houve muitos milagres, milagres extraordinários, né? Aqui Pedro tem uma experiência tão grande, né? Que o anjo foi ali, soltou as cadeias, as correntes, os portões da cadeia se abriram, né? E muitos soldados ali, 2 soldados perto dele ali, dormindo praticamente junto com ele, não vê ele sair ali, e Pedro sai livremente, né? Pelo agir, pelo poder de Deus, né? Pelo anjo que veio ali dar o livramento e fazer com que a obra continuasse sendo anunciada, né? E hoje há uma grande perseguição também. Hoje nós temos assim uma vida muito agitada, uma correria. As pessoas trabalham demais, o materialismo, né? O consumismo tem sido tão forte, tão grande no nosso meio, que as oportunidades, as coisas, facilidades que existem hoje nos tiram também da presença do Senhor. E isso nós devemos que atentar e olhar para isso, porque é um meio de perseguição em que o inimigo ele tem tramado, ele tem agido sutilmente para fazer, porque o plano do inimigo é barrar a obra do Senhor, para que as pessoas não pregam, ficam com os olhos vendados, não enxergam o poder de Deus, porque Deus é o mesmo, Ele continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, e um grande mover, um avivamento de Deus está programado para a nossa geração também, e nada vai impedir isso. Por mais que tudo isso se levante, Deus ele tem os seus meios para que a sua obra permaneça, continue até o fim. Então, aproveitando esses minutos finais, talvez você que está aí tem pensado também a oportunidade de aceitar a Cristo Jesus na sua vida, mas às vezes outras coisas têm sido tão importantes para você, né? Mas eu quero falar para você que o plano de Deus também é muito importante, é algo mais importante na vida de todo ser humano. Eu quero aqui também agora passar ao presbítero Roberto, ele vai estar também dando as suas considerações finais também. Eu quero só finalizar aqui, presbítero Jobel, a partir do momento que Pedro sai da cela, que Pedro se conduz até a casa de Maria, mãe de João, né? Que tem o sobrenome Marcos, e ali estão todos orando por ele, e essa oração é ouvida por Deus, onde o anjo vai até lá, né, e o tira da cela. E quando ele chega na porta, que ele bate na porta, uma jovenzinha de nome Rod ouve, vai até a porta, ouve ele chamar, e chega até todos que estão na casa, né, fala, olha, eu ouvi a voz de Pedro ali, e as pessoas não acreditam nela, não acham que ela está de... Não, como assim? Está preso? Não, não está, eu ouvi a voz dele ali. Eles não acreditam. E após Pedro entrar, que eles começam a confiar. Não, realmente Pedro está ali e ele foi salvo. Agora, onde você estiver, nós queremos fazer uma oração por você. Eu não sei a situação que você está passando, não sei o momento que você está, não sei se você pode fechar seus olhos, se você pode dobrar seu joelho, mas nós vamos orar, tenha fé, nós vamos orar por você neste momento. Feche seus olhos e se puder colocar a mão no seu coração, coloque. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, por aqueles que estão aqui acompanhando este programa. Não sabemos, ó Deus, qual é a situação que ele está, não sabemos o que ele está passando, mas o Senhor sabe. Por isso nós clamamos com a autoridade que foi colocada sobre a minha vida e a vida do presbítero Jobel, para que o Senhor possa enviar seus anjos, Pai, numa velocidade descomunal, para estar em cada lugar, para entrar na casa, no local de trabalho, no local onde essa pessoa se encontra, seja ela enferma, acamada ou estando ela até num presídio. Que só possa, Pai querido, tocar no seu coração, levando a ela, Senhor, que tem fé,
a cura e a libertação. Ajude também aqueles que têm nos auxiliado, não somente aqueles que são diretores dessas televisões, ó Pai, que têm levado este programa ao mundo inteiro, nesta obra missionária. Peço também por aqueles que têm nos ajudado financeiramente, pois santo Tu és. Fique com Deus.